Existem temas que uma geração doente não quer ouvir, não porque sejam falsos, mas precisamente porque são verdadeiros demais. Existem verdades que incomodam tanto o coração humano que os púlpitos modernos preferem evitá-las, suavizá-las ou enterrá-las sob camadas de mensagens sobre motivação, sucesso, autoestima e bem-estar emocional. O pregador sorri, o auditório aplaude. As pessoas saem se sentindo bem consigo mesmas e ninguém fala sobre a eternidade. Mas uma igreja que deixa de pregar as verdades que Jesus pregou não se torna mais amorosa. Ela se torna mais covarde. E a covardia espiritual, por mais que se disfarce de sensibilidade pastoral, tem um custo eterno. Uma congregação que continua a cantar, a se reunir, a lotar auditórios, mas que deliberadamente sepulta as advertências do próprio Cristo, começa a perder o fio da espada, menos, e com ele, a capacidade de cortar a dureza do coração humano. Esta mensagem existe para que falemos sobre uma dessas verdades, uma verdade solene, temida, que muitos consideram ultrapassada, ofensiva, incompatível com a imagem sentimental que nossa cultura construiu de Deus. Precisamos falar sobre o inferno, não como caricatura religiosa, não como ferramenta de manipulação emocional, não como recurso para assustar pessoas emocionalmente vulneráveis, menos, mas como doutrina bíblica, ensinada explicitamente pelo Senhor Jesus Cristo, confirmada pelas Escrituras de ponta a ponta e profundamente conectada ao amor de Deus, manifestado na cruz do Calvário. Se o inferno não existe, a cruz perde sua urgência. Se não há julgamento eterno, o Calvário se torna apenas um símbolo triste de um homem bom que morreu injustamente. Se não há condenação real, as palavras de Jesus, que disse ter vindo buscar e salvar o que estava perdido, se tornam vazias, pois perdido não significaria absolutamente nada. Mas Cristo não derramou seu sangue para melhorar levemente nossa autoestima. Cristo não foi à cruz para nos oferecer uma religião mais confortável. Cristo morreu para nos salvar da culpa do pecado, da morte, do julgamento e da condenação eterna. É por isso que João 13,16 não diz apenas que Deus amou o mundo. Diz que o amou tanto que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca. Essa frase deveria nos fazer parar imediatamente. O que significa se perder? Não significa simplesmente ter uma vida difícil. Não significa apenas sofrer consequências temporárias. Significa estar separado de Deus, sob julgamento, sem esperança, sem segunda chance, e um destino eterno que o próprio Jesus descreveu com palavras de uma gravidade que nossa geração mal consegue mais suportar. O mesmo Jesus que acolheu os pecadores falou do inferno. O mesmo Jesus que chorou sobre Jerusalém falou sobre julgamento. O mesmo Jesus que perdoou a mulher arrependida falou sobre o fogo que não se apaga. O mesmo Jesus que disse: "Vinde a mim", também disse que devemos temer aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Não podemos receber o Cristo das promessas e rejeitar o Cristo das advertências. Não podemos aceitar suas palavras de conforto e censurar suas palavras de julgamento. Ou aceitamos tudo o que ele disse, ou não o estamos seguindo de verdade. Estamos apenas construindo uma versão conveniente dele. Deus é amor, mas também é santo. Muitos acreditam que falar do inferno contradiz o amor de Deus, mas as Escrituras ensinam exatamente o oposto. Precisamente porque Deus ama, ele adverte. Precisamente porque Deus é santo, ele julga. Precisamente porque Deus é justo, ele não pode tratar o mal como se fosse um simples engano de percurso. Pense numa analogia simples. Um juiz humano que absolve o culpado sem evidências, que ignora o crime, que deixa o criminoso impune por sentimentalismo. Esse juiz não é amoroso, ele é corrupto. Se um juiz humano que age assim nos escandaliza, como poderíamos imaginar que o juiz de toda a terra
ignoraria eternamente a rebeldia, a maldade, as mentiras, a violência, a idolatria, a imoralidade e a rejeição consciente do seu próprio filho? Deus não é um avô complacente no céu, tolerando tudo com um sorriso cansado. Deus é amor, sim, mas Ele também é santo. Deus é misericordioso, sim, mas Ele também é justo. Deus é paciente, sim, mas sua paciência não é indiferença moral, não é aprovação velada, não é permissão disfarçada de graça. Como dizem as Escrituras, devemos considerar tanto a bondade quanto a severidade de Deus. Pregar apenas a bondade, sem a severidade, cria um ídolo sentimental, um Deus fabricado à imagem dos nossos desejos, que nos aprova independente de qualquer coisa. Pregar apenas a severidade, sem a graça, distorce o Evangelho e afasta os corações quebrantados que precisam de misericórdia. Mas quando pregamos os dois juntos, como as Escrituras fazem, vemos a cruz com clareza meridiana. Na cruz, amor e justiça se encontraram. Ali Deus não ignorou o pecado, Ele o julgou em seu Filho. Ali Deus não negou a sua santidade, Ele a demonstrou de forma definitiva. Ali Deus nunca deixou de amar. Ele derramou esse amor da maneira mais custosa, mais radical, mais irreversível possível. Cristo tomou o lugar do culpado para que o culpado pudesse ser perdoado. Cristo suportou a ira que merecíamos para que possamos receber misericórdia. Cristo desceu a vergonha da cruz para abrir o caminho da vida eterna. Portanto, quando falamos sobre o inferno, não falamos como pessoas que se deleitam com a danação de ninguém. O verdadeiro cristão não fala do inferno com curiosidade mórbida, com orgulho, com frieza ou com satisfação sombria. Ele fala com lágrimas nos olhos, fala com urgência genuína, fala como alguém que sabe que foi resgatado pela pura graça e que olha para sua família, seus amigos, seus filhos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho e entende que a eternidade não é um jogo. A morte é certa e o julgamento também. Todos nós vamos morrer. Essa é uma verdade que o mundo tenta disfarçar com entretenimento, com medicina, com a ilusão de controle, com planos e projetos que preenchem os dias menos, mas não consegue cancelar. Você pode ter dinheiro, saúde, educação, propriedades, prestígio, seguidores, juventude e realizações. Mas você não pode impedir o dia em que seu coração parar. Ninguém sabe se terá 80 anos, 50, 30, 20, ou se esta mesma noite será chamado a prestar contas. A morte não pede permissão, não consulta horários, não respeita títulos, não negocia com contas bancárias. E quando chega, a questão não será quanto você acumulou, quantas pessoas te admiravam, quantas viagens você fez, ou se você alcançou reconhecimento humano. A questão será uma, simples e definitiva. O que você fez com Jesus Cristo? Você aceitou o Evangelho ou o rejeitou? Você se arrependeu ou endureceu o seu coração? Você veio à cruz ou preferiu viver como Senhor da sua própria vida até o fim? Nenhum ser humano pode falar com autoridade definitiva sobre o que acontece após a morte. Filósofos especulam, religiões imaginam, médiuns enganam, gurus prometem, cientistas estudam o processo biológico da morte, mas nenhum deles pode abrir as cortinas para o mundo eterno. Somente Deus pode nos dizer o que vem depois. E Deus falou, por meio de seu Filho, Jesus Cristo, não deu opiniões sobre o além. Ele revelou a eternidade. Disse que há vida eterna e condenação eterna. Disse que há ressurreição. Disse que há julgamento. Disse que existe um lugar de tormento, onde haverá choro e ranger de dentes. Disse que o homem não deve temer apenas a morte física, mas a perdição eterna da alma. E se Cristo ressuscitou dos mortos e ressuscitou, então suas palavras sobre a morte têm autoridade absoluta.
Nenhum filósofo venceu a morte. Nenhum líder religioso humano ressuscitou por seu próprio poder. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É por isso que, quando ele fala da eternidade, o sábio escuta o que o mundo espiritual revela para entender a doutrina do inferno com a seriedade bíblica que ela exige. Precisamos compreender algo que nossa geração esqueceu. Nem todas as criaturas foram criadas com o mesmo propósito, nem com o mesmo corpo, nem com o mesmo destino. Deus é um Deus de ordem. Ele estabelece mundos, criaturas, corpos e dimensões com propósito específico. O apóstolo Paulo, ao falar da ressurreição, em 1 Coríntios 15, lembra que nem toda carne é igual. Há carne humana, carne animal, carne de peixe, carne de ave, cada uma corresponde a um projeto. O corpo humano foi projetado para viver na terra, para respirar esta atmosfera, para se alimentar do que Deus colocou na criação. Um peixe foi criado para viver debaixo d'água, um pássaro para voar. Isso parece simples, mas carrega uma lição profunda. Deus cria cada criatura para o ambiente em que ela deve viver. E o que é verdadeiro no mundo visível, também é verdadeiro no mundo invisível. A Bíblia ensina que existe uma dimensão espiritual que não pode ser descoberta por microscópios, telescópios, universidades ou raciocínio filosófico. O homem pode estudar a matéria, mas não consegue penetrar no mundo espiritual por si mesmo. Para isso, ele precisa de revelação. E Deus nos revelou que existem lugares espirituais reais, não metáforas vazias, não construções psicológicas, não imagens religiosas primitivas, mas realidades que pertencem à ordem invisível de Deus. As Escrituras falam do inferno, do abismo, de prisões de trevas, de um lago de fogo, de lugares de espera, de julgamento e de glória. O inferno, segundo os ensinamentos bíblicos, é o lugar de danação para as almas humanas que morrem rejeitando a graça de Deus. Não foi revelado para entretenimento teológico, não foi dado para satisfazer curiosidade, foi dado como aviso. É o terrível destino daqueles que, tendo recebido luz suficiente para responder a Deus, endureceram seus corações e rejeitaram a verdade, desprezaram a Cristo e morreram em seus pecados. Há também o abismo, lugar associado a demônios e seres espirituais caídos. Nos evangelhos, quando Jesus confrontou demônios, eles sabiam quem ele era e temiam ser enviados para o abismo. Isso nos mostra que o mundo espiritual conhece realidades que muitas pessoas humanas negam. Os demônios não são ateus. Eles sabem que Deus existe. Sabem que Cristo tem autoridade. Sabem que o julgamento virá e que seu tempo é limitado. Que tragédia que tantos seres humanos vivam com menos discernimento do que os próprios demônios, sem tremer, sem se arrepender, sem buscar refúgio, sem considerar a eternidade. É preciso corrigir também uma ideia popular, não bíblica. Satanás não é o rei do inferno. Ele não reinará lá como governante de um reino de sombras. Satanás será julgado, será lançado no lago de fogo, não como soberano, mas como condenado. O inferno não é o seu trono, é parte do julgamento de Deus contra toda rebelião. Muitos acreditam que o inferno é uma espécie de festa sombria, onde rebeldes estarão juntos, longe de Deus, vivendo à sua própria maneira. Mas as Escrituras descrevem tormento, separação, memória, consciência, choro, ranger de dentes e a impossibilidade de mudar o destino. O inferno não é a liberdade sem Deus, é a consequência eterna de ter rejeitado a Deus. Lucas 16, menos a janela aberta para a eternidade, em Lucas 16. O Senhor Jesus nos apresenta a história do homem rico e Lázaro, e é fundamental compreender que não estamos lidando aqui com uma simples lição moral sobre ricos e pobres. Estamos diante de uma janela aberta para o mundo invisível. Jesus nos mostra menos ainda que, de forma parcial,
O que acontece depois da morte? Havia um homem rico que vivia na opulência, vestido com roupas finas, dando banquetes, cercado de conforto. E havia também um mendigo chamado Lázaro, doente, coberto de feridas, jogado à porta do homem rico, desejando comer o que caía da mesa. 2 homens, 2 condições, 2 vidas e, em última análise, 2 destinos. É preciso ter cuidado com a leitura desta passagem. Jesus não está dizendo que o homem rico foi condenado por ser rico, assim como Lázaro não foi salvo por ser pobre. A pobreza não salva, a riqueza não condena automaticamente. Há ricos que amam a Deus e pobres que o rejeitam, mas a riqueza tem um perigo específico. Ela pode anestesiar a alma, pode fazer com que uma pessoa se sinta autossuficiente, crie uma falsa sensação de segurança e leve um homem a dizer: tenho tudo o que preciso, sem perceber que diante de Deus pode estar nu, cego e miserável. A pobreza, por outro lado, muitas vezes expõe a fragilidade humana. O pobre sabe que não controla tudo, conhece a dependência de misericórdias que não pode comprar. E é por isso que, em muitas ocasiões, o coração que reconhece sua necessidade acolhe o evangelho mais prontamente do que o coração saturado de conforto. Ambos os homens morreram. Essa é a grande igualdade da qual o mundo não escapa. A morte chega a palácios e a cabanas. Atinge ricos e mendigos, famosos e desconhecidos, jovens e velhos, religiosos e ateus. Mas o que acontece a seguir não é o mesmo para todos. Jesus diz que o mendigo foi levado por anjos para o seio de Abraão. O homem rico, por outro lado, morreu, foi sepultado e no Hades, estando em tormento, ergueu os olhos. Observe com atenção este detalhe. A morte não pôs fim à consciência do homem rico. Ele não se apagou como uma vela, não entrou em sono inconsciente, não desapareceu. Ele abriu os olhos em outra realidade. Estava consciente, lembrava, sentia, falava, sabia quem era. Continuava a enfrentar as consequências eternas de uma vida sem Deus. Muitos acreditam que tudo acaba com a morte, que o túmulo é o fim, que o corpo retorna ao pó e nada mais resta. Mas Jesus ensina o contrário. A morte física não destrói a existência pessoal. A morte separa a alma do corpo, mas não elimina a consciência. E isso deveria nos abalar profundamente, porque se permanecemos conscientes após a morte, a questão mais importante da vida não é como viver confortavelmente aqui, mas onde estaremos então? O homem rico ergueu os olhos. Ele podia ver. Ele viu Abraão, viu Lázaro. E aqui reside uma ironia terrível. Em vida, Lázaro estava à sua porta, e ele não o olhou com misericórdia. Na eternidade, ele vê Lázaro de longe e não pode mais mudar nada. Quão perigoso é ter olhos nesta vida e viver espiritualmente cego. Quão perigoso é ver oportunidades para o arrependimento e não responder. Ver a palavra aberta e não obedecer. Ver a fragilidade da vida e permanecer inflexível. O homem rico também podia falar. Clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. No inferno, há voz menos, mas não há evangelho. Há clamor menos, mas não há conversão salvadora. Há súplicas menos, mas não há esperança restante. Há reconhecimento da realidade menos, mas não o arrependimento que leva à vida. Isso é de uma solenidade perturbadora. A pessoa em tormento pode reconhecer que precisa de alívio, mas isso não significa que seu coração foi transformado. Pode pedir misericórdia não porque ama a Deus, mas porque seu sofrimento é insuportável. Há pessoas que querem escapar da dor, mas não se renderam ao senhorio de Cristo. Querem alívio, não santidade. Querem o céu menos, mas não querem Cristo. E isso não é fé salvadora. O homem rico pediu que Lázaro molhasse a ponta do dedo para refrescar a sua língua. Aqui vemos outra realidade. Ele estava com sede, estava experimentando tormento consciente. Jesus usa linguagem compreensível para nos mostrar que a condenação
não é uma ideia abstrata, menos é sofrimento real, angústia concreta, necessidade insatisfeita, desejo não realizado, memória irremediável, separação sem ponte. E note algo mais: o homem rico continuava a tratar Lázaro como alguém que deveria servi-lo. Mesmo em tormento, ele não se mostra transformado em santa humildade. Isso nos revela algo profundo. O inferno não transforma rebeldes em santos. A condenação não é uma escola corretiva onde o pecador finalmente se torna bom. É o julgamento sobre um coração que rejeitou a graça e permanece sob as consequências eternas de sua rebeldia. Abraão lhe responde: Filho, lembra-te. Essa palavra abre um abismo, dentro do abismo, menos a memória. Para a eternidade perdida, haverá memórias. Memórias de oportunidades perdidas, de sermões ouvidos, das orações de uma mãe, de abissos ignorados, de uma Bíblia fechada sobre a mesa, de um amigo que falava de Cristo, de convicções que foram sufocadas, daquele dia em que o Espírito Santo tocou o coração e a pessoa disse: depois, que tormento será lembrar disso? Lembrar sem poder voltar, lembrar sem poder mudar, lembrar sem poder pedir uma nova oportunidade, lembrar que Cristo foi oferecido, que a cruz foi pregada, que a graça estava próxima a menos e que o pecado, o orgulho, o conforto, a descrença e a procrastinação foram preferidos. Abraão também lhe declara que havia uma grande separação entre eles, intransponível, irreversível. Os destinos estavam selados. O tempo da decisão havia passado. Enquanto vivia, o homem rico teria sua chance. Após a morte, ele tinha consciência e clamava menos, mas nenhuma possibilidade de salvação. É por isso que esta mensagem é urgente, não para pressionar emocionalmente, mas porque o próprio Jesus nos mostra que a eternidade não pode ser negociada após a morte. A graça é oferecida agora. O arrependimento é necessário hoje. A reconciliação com Deus não pode ser adiada indefinidamente. O homem rico, percebendo que seu destino não podia mais ser mudado, pediu uma coisa para seus irmãos: que alguém os avisasse para que não viessem àquele lugar de tormento. Observe isso com atenção. No inferno, as pessoas acreditam em evangelização menos mais tarde demais. No inferno, ninguém é ateu. No inferno, ninguém zomba da pregação. No inferno, ninguém diz que o julgamento é exagero. No inferno, todos sabem que a eternidade é real. Mas saber disso lá não salva. Ele pediu um milagre. Se alguém dos mortos for até eles, eles se arrependerão. E Abraão respondeu que eles tinham Moisés e os profetas, tinham a Escritura, e se não a ouvissem, nem se deixariam persuadir ainda que alguém ressuscitasse dos mortos. Esta é uma das afirmações mais importantes para a nossa geração, pois vivemos obcecados pelo espetacular. Muitos dizem: se eu visse um milagre, acreditaria. Se Deus falasse em voz alta, acreditaria. Se alguém voltasse dos mortos, acreditaria. Mas Jesus ensina que o problema mais profundo não é falta de provas espetaculares, é a dureza do coração diante da palavra de Deus. Israel viu o mar vermelho se abrir e ainda murmurou. Viu o maná cair do céu e ainda duvidou. Muitos viram os milagres de Jesus e ainda o rejeitaram. Cristo ressuscitou o próprio Lázaro dos mortos, e os líderes religiosos, em vez de se arrependerem, começaram a tramar a morte de Jesus. O milagre pode surpreender a mente, mas somente a palavra aplicada pelo Espírito Santo regenera o coração. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. C-O-R-R-I-N-D-O-E-R-R-O-S. O que o inferno não é. Muitos acreditam que o inferno é simplesmente uma forma simbólica de falar sobre o sofrimento nesta vida. Outros dizem que o inferno é o túmulo, que quando você morre tudo acaba, que não há consciência após a morte, que o ser humano simplesmente
deixa de existir. Outros ensinam que os mortos dormem em estado inconsciente até o julgamento. Mas quando ouvimos Jesus em Lucas 16, essas explicações não se sustentam sem distorcer violentamente o texto. O homem rico não estava inconsciente. Ele viu, falou, sentiu, lembrou, reconheceu, suplicou, pensou em seus irmãos, estava em tormento. Se o Senhor Jesus quis nos ensinar algo com isso, é que a morte física não extingue a consciência da alma. O corpo pode ser enterrado, mas a pessoa continua existindo diante de Deus. Você não é apenas um corpo. Você tem um corpo, mas não se reduz a carne, ossos, sangue, órgãos e processos químicos. Você é uma criatura feita à imagem de Deus. Você tem alma, tem espírito, tem consciência moral, tem responsabilidade eterna. Por isso, a morte não é simplesmente um fenômeno biológico, é uma separação. O corpo retorna ao pó, mas a alma se manifesta na realidade espiritual que Deus estabeleceu. Uma sociedade materialista não compreende isso. Ela acredita que o homem é meramente matéria organizada. Se isso fosse verdade, então o amor seria apenas química. A consciência seria mera biologia. O bem e o mal seriam apenas construções sociais. E a morte seria simplesmente um desligamento. Mas a Bíblia revela algo muito mais profundo. Deus soprou em Adão o fôlego da vida. O homem carrega a eternidade em seu coração. O homem sabe, mesmo que negue, que não foi criado para desaparecer como fumaça. É por isso que todos os povos, todas as culturas, todas as civilizações se debatem com a questão da eternidade. Por que tememos a morte? Por que sentimos que a justiça deve ser feita além deste mundo? Por que o coração humano não se contenta em pensar que o mal fica impune e que a vida termina na sepultura? Porque Deus colocou a eternidade no coração humano, menos como ensina Eclesiastes. E essa eternidade pode ser glória ou condenação, presença de Deus ou separação eterna. O julgamento final, o grande trono branco. Em Apocalipse 20, o apóstolo João vê um grande trono branco. Não se trata de um tribunal local, não é uma audiência onde provas podem ser ocultadas, testemunhas compradas, registros manipulados ou influência negociada. É o tribunal final de Deus. Diante desse trono, fogem a terra e o céu. Tudo o que o homem considerava firme desaparece. Cada palco humano recua, cada máscara cai. Lá não haverá títulos, sobrenomes, riqueza, fama, religiosidade, cargos, poder político ou justificativas psicológicas que possam proteger o pecador impenitente. João vê os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, reis e mendigos, intelectuais e analfabetos, políticos e cidadãos comuns, religiosos e ateus, poderosos e desconhecidos. Todos os livros serão abertos. Que frase solene! Registros perfeitos, memória divina, menos nada se perde, nada se esquece, nada se interpreta mal. Cada palavra, cada pensamento, cada ato, cada intenção, cada mentira, cada injustiça, cada ato de imoralidade, cada blasfêmia, cada vez que o evangelho alcançou o coração e foi desprezado, cada advertência deixada para depois, cada pecado secreto que ninguém viu na terra. Muitos vivem como se o que fazem em segredo não existisse. Mas os segredos humanos não existem diante de Deus, existem apenas diante dos homens. Você pode apagar mensagens, fechar portas, mentir em conversas, construir uma reputação pública impecável, convencer sua família, convencer o pastor, se convencer a si mesmo, mas não pode convencer a Deus de uma mentira. Os livros serão abertos. O livro da vida também será aberto. E esta é a grande diferença eterna. Não bastará ter tido uma religião, não bastará ter pertencido a uma tradição, não bastará ter frequentado reuniões ou repetido frases cristãs. A questão será:
O seu nome está no livro da vida. Você pertence a Cristo, foi purificado pelo seu sangue, nasceu de novo, se arrependeu, creu no Evangelho. Aquele cujo nome não for encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Não há expressão mais terrível. Lançado, não convidado, não persuadido, não conduzido a uma nova oportunidade. O destino final dos que rejeitaram a Deus, um lugar preparado para o diabo e seus anjos menos, mas para onde também irão os seres humanos que escolheram viver e morrer sem Cristo. E aqui alguém pergunta: como Deus pode permitir isso? Mas a verdadeira questão é outra. Como pode o homem desprezar uma salvação tão grande? Como pode alguém ouvir que o Filho de Deus morreu na cruz e permanecer indiferente? Como pode Deus oferecer perdão e o homem abraçar o seu pecado? O problema não é a injustiça de Deus. O problema é a dureza do coração humano. O verdadeiro arrependimento, muitos confundem remorso com arrependimento, e essa confusão tem consequências eternas. O remorso sente dor pelas consequências. O arrependimento sente dor por ter ofendido a Deus. O remorso diz: sinto muito por ter sido descoberto. O arrependimento diz: pequei contra o céu e contra ti. O remorso busca alívio. O arrependimento busca purificação. O remorso pode gerar lágrimas que secam em horas e são seguidas pelo retorno ao mesmo pecado. O arrependimento rompe com a rebelião e gera vida nova. Judas sentiu remorso e se destruiu. Pedro se arrependeu e foi restaurado. Essa diferença é eterna. Não basta temer o inferno. Uma pessoa pode temer o castigo sem amar a Deus. Não basta se emocionar durante uma mensagem. Não basta repetir uma oração como fórmula. Não basta chorar por alguns minutos diante de um altar. O arrependimento verdadeiro envolve reconhecer o pecado sem autojustificação, voltar-se para Cristo com fé genuína e iniciar uma nova jornada sob o senhorio do Salvador. Isso não significa perfeição imediata. O verdadeiro crente ainda luta, ainda precisa da graça diária, ainda pode cair e ser restaurado, mas não vive mais em paz com o pecado. Não pode mais acolher o mal como seu lar. Não defende mais o que Deus condena. Não zomba mais da santidade. O Espírito Santo produz uma nova sensibilidade. Onde antes havia complacência, agora há convicção. Onde antes havia desculpas, agora há confissão. Onde antes havia amor pela escuridão, agora há desejo pela luz. Precisamos também afastar a ilusão de que o arrependimento é tornar-se religioso. Você pode frequentar mais cultos, cantar mais, falar mais sobre Deus e ainda assim governar a própria vida. Arrependimento é rendição. É dizer: Senhor, não quero mais viver contra ti. Venho a Cristo para receber perdão e uma nova vida, não uma vida levemente melhorada, menos uma vida nova. Sinais de falsa religiosidade. Uma pessoa pode estar perto da igreja e longe do reino. Pode ouvir mensagens e não obedecer. Pode ser tocada pelo louvor e ainda amar o pecado. Pode conhecer versículos e não conhecer o Senhor. Pode dizer amém com entusiasmo à pregação e não permitir que a palavra entre em sua casa, em seu casamento, em seu dinheiro, em sua sexualidade, em seu orgulho. A religiosidade se contenta com as aparências. O novo nascimento traz transformação. A religiosidade pergunta: qual é o mínimo que devo fazer para me sentir em paz? A verdadeira fé pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de mim? A religiosidade se defende quando confrontada. O coração regenerado se humilha. A religiosidade usa Deus como ornamento. O verdadeiro discípulo se entrega a Cristo como Senhor. Jovens que fornicam e depois levantam as mãos na igreja como se Deus não visse. Homens que dizem amar a Cristo enquanto alimentam pornografia em segredo. Mulheres que justificam relacionamentos impróprios. Pessoas que se envolvem em negócios corruptos e depois pedem bênçãos. Líderes que pregam e levam vidas duplas. Religiosos que conhecem a doutrina
mas não amam a Cristo. Pessoas que frequentam a igreja há anos sem nunca terem evangelizado, confessado seus pecados, chorado pelos perdidos ou levado a Bíblia a sério. Você é cristão ou apenas religioso? Nasceu de novo ou apenas aprendeu a língua? Sua vida produz frutos ou é apenas hábito? Você ama Cristo ou ama o ambiente cristão? O inferno estará cheio de pessoas que pensavam que tinham tempo. Estará também cheio de pessoas religiosas que nunca desistiram das aparências. Isso deveria nos fazer tremer, não de terror mórbido, mas para nos examinarmos à luz de Deus, com seriedade. A guerra espiritual e as estratégias do inimigo Satanás não quer que o inferno seja pregado, porque enquanto as pessoas não pensam no julgamento, vivem mais acomodadas. Ele prefere igrejas movimentadas, cristãos distraídos, famílias ocupadas, jovens anestesiados e púlpitos silenciosos. Ele não precisa que todos se tornem ateus, menos basta que sejam religiosos sem arrependimento, ocupados sem oração, informados sem obediência, entusiasmados sem santidade. Satanás age pela mentira. Cristo age pela verdade. Satanás embala para dormir. Cristo desperta. Satanás diz: você não morrerá. Cristo diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Satanás diz: aproveite agora e acerte as contas depois. Cristo diz: hoje é o dia da salvação. O inimigo opera sutilmente. Nem sempre oferece rebelião direta. Menos às vezes oferece pequenas concessões. Uma conversa impura. Uma imagem que deveria ser evitada. Um ressentimento alimentado por dias. Uma ambição que cresce discretamente. Um prazer secreto. Uma semana sem oração. Um mês sem a Bíblia. Uma amizade que esfria a fé. Entretenimento que embota o discernimento. Uma doutrina reconfortante que diz que nada está errado. E quando a pessoa acorda perguntando como cheguei aqui, ela chegou passo a passo. Ninguém cai no abismo de uma vez. Primeiro se para de orar. Depois se tolera o que antes era rejeitado. Depois se justifica. Depois se defende. E por fim, o que Deus chama de pecado passa a ser chamado de normal. A guerra espiritual também é travada no campo dos pensamentos. O inimigo quer plantar narrativas que Deus não é bom, que a Bíblia é exagerada, que o pecado não terá consequências sérias, que você pode controlar a situação, que se arrepender depois será fácil, que o mundo oferece algo melhor do que Cristo. É a mesma estratégia usada desde o Éden. Primeiro a dúvida, depois a reinterpretação, depois o desejo, depois a desobediência, depois a vergonha. Por isso, é preciso renovar a mente com a palavra de Deus. A mente precisa ser purificada, formada, corrigida e iluminada pelas Escrituras. Se você não a preencher com verdade, o mundo a encherá de mentiras. Se você não disciplinar seus pensamentos, eles o arrastarão para baixo. Como resistir ao inimigo? Não com superstição, nem com fórmulas mágicas. Resiste-se, submetendo-se a Deus. Resiste-se com a verdade, com a justiça, com o evangelho, com a fé, com a palavra, com a oração, com a obediência concreta. Uma pessoa que vive em desobediência habitual e pretende derrotar o inimigo com frases religiosas está se enganando. Primeiro, arrependa-se. Primeiro, volte para a luz. Primeiro, feche a porta. Primeiro, submeta-se a Deus. Depois, resista menos, e ele fugirá. A eternidade muda tudo. Santidade prática. Se o inferno é real, então a vida cristã não pode ser tratada como passatempo. Não pode ser algo que se visita aos domingos e depois se abandona pelo resto da semana. Se a eternidade é real, então tudo muda. A maneira como falamos, o que vemos, como usamos o dinheiro, como lidamos com o casamento, como criamos os filhos, como reagimos ao pecado, como investimos o tempo, como encaramos a morte. Uma geração que não pensa na eternidade se torna superficial. Vive para aparências, busca gratificação instantânea,
Mede o sucesso por posses, prazer, fama e conforto. Mas quando a eternidade entra na consciência, as coisas recuperam seu verdadeiro peso. O que parecia grande se torna pequeno. O que parecia urgente se revela passageiro. O que parecia inocente revela-se perigoso. Pais, não criem seus filhos com uma fé meramente decorativa. Ensinem-nos que Deus é amor menos, mas também que é santo. Ensinem sobre a cruz. Ensinem sobre o pecado. Ensinem sobre o arrependimento. Ensinem que a morte é real e que Cristo a venceu. De que adianta o sucesso acadêmico para o seu filho se ele não conhece a Cristo? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Mães, orem pelos seus filhos. Pais, abram a Bíblia em casa. Não dileguem toda a formação espiritual, a igreja menos, a igreja ajuda. Mas o lar é o altar. A morte é um pregador que ninguém pode ignorar. Todo funeral é uma pregação. Cada caixão prega. Cada hospital prega. Cada fio de cabelo grisalho, cada ruga, cada doença, cada despedida prega. A questão é se vamos ouvir, porque muitos comparecem a funerais, se emocionam por algumas horas e depois retornam exatamente à mesma vida, menos como se a morte fosse sempre para os outros, como se tivessem o amanhã garantido. Moisés orou: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ele não disse ensina-nos a negar a morte, disse ensina-nos a contar. O sábio conta seus dias e vive com a eternidade diante de si. O tolo os desperdiça, vivendo como se a sepultura fosse um sussurro distante. A cruz, a resposta gloriosa se falarmos do inferno sem mencionar a cruz. Deixamos o ouvinte numa situação sem resposta. Mas quando falamos da cruz à luz do inferno, compreendemos do que fomos resgatados. Essas duas realidades não se separam. A condenação revela a gravidade do pecado. A cruz revela a grandeza do amor de Deus. Olhe para a cruz. Ali está o Filho de Deus, santo, perfeito, sem pecado, menos carregando em seu corpo a culpa dos pecadores. Ali está o Cordeiro de Deus, não morrendo por uma causa política ou por uma tragédia acidental, mas entregando-se a si mesmo segundo o eterno propósito do Pai. Ali está Jesus carregando o que você e eu não poderíamos pagar. Ali está a justiça de Deus encontrando o substituto para que a misericórdia pudesse alcançar o culpado sem negar a santidade divina. Esse é o Evangelho em sua glória plena. Deus não perdoa como os homens perdoam, dizendo simplesmente, não importa. Importa sim. O pecado é tão grave que o Filho de Deus teve que morrer. A rebeldia é tão profunda que o sangue divino precisou ser derramado. Mentira, adultério, idolatria, orgulho, violência, incredulidade, hipocrisia, imoralidade, tudo isso pesa diante de Deus com um peso que o coração humano não consegue medir. E sem derramamento de sangue não há perdão, como ensinam as Escrituras. Mas sangue foi derramado. Portanto, nenhum pecador deve dizer não há esperança para mim. Se Cristo morreu, há esperança para quem se arrepende. Se Cristo ressuscitou, há vida para quem crê. Se Cristo bate a porta, ainda há uma porta. A questão não é se você pecou muito, é se você virá ao Salvador com o coração quebrantado. A cruz humilha os orgulhosos, pois lhes diz: suas obras não bastam, sua moral não salva, sua religião não paga a dívida, sua inteligência não abre os caminhos do céu. Você precisa de um Salvador crucificado, mas a cruz consola-os de coração quebrantado, pois lhes diz: seu pecado não tem a última palavra. Se você vier a Cristo, o sangue é suficiente, a graça é real, o perdão existe. Apelo final. Hoje é o dia chegamos ao apelo final. E este apelo não pode ser fraco, porque o assunto não é fraco. Estamos falando da eternidade. Estamos falando da alma. Estamos falando de julgamento, de inferno, de cruz. Da única vida que você tem
e da única oportunidade que Deus lhe dá para responder ao Evangelho. Não sabemos quantas vezes mais você ouvirá a palavra. Não sabemos se haverá mais uma mensagem, mais um domingo, mais uma conversa, mais uma convicção do Espírito Santo. Há pessoas que se achavam muito jovens e não viram o amanhecer seguinte. Há pessoas que disseram mais tarde tantas vezes que um dia, o mais tarde, simplesmente desapareceu. Algumas foram dormir com planos e acordaram na eternidade. Talvez você tenha vivido confiando no seu dinheiro, na sua religião, na sua bondade relativa. Talvez tenha adiado sua conversão a Cristo por anos. Talvez já tenha ouvido o Evangelho muitas vezes e ainda assim seu coração permaneça frio. Não espere até estar em tormento para abrir os olhos e levar a eternidade a sério. Abra-os hoje, enquanto há luz. Deus não quer que você se perca. Se Ele quisesse a sua condenação, não teria enviado seu Filho. Se não fosse misericordioso, não haveria cruz. Se não estivesse chamando, você não estaria ouvindo esta palavra hoje. O fato de você ouvir esta verdade é um ato de misericórdia divina. Não a despreze. Cristo ainda salva. Cristo ainda perdoa. Cristo ainda purifica. Cristo ainda quebra correntes. Mas não brinque com a sua graça. A porta ainda está aberta menos, mas portas se fecham. Para quem ainda não creu, não importa quantas vezes você o tenha rejeitado, hoje é um novo dia. Não importa quantos pecados você tenha cometido, hoje Cristo está chamando. Não importa o quão longe você tenha corrido, o Senhor te chama de volta. Mas você não sabe se haverá outra oportunidade. Por isso não diga mais tarde. Não diga quando eu consertar minha vida primeiro. Venha com sua culpa. Venha com sua vergonha. Venha com seu vazio. Venha com suas correntes, venha com sua história despedaçada. Cristo não pede que você se purifique para vir. Ele o chama para vir, para te purificar. Não pede que você se salve. Te chama para receber a salvação. Venha arrependido. Venha disposto a deixar as trevas. Venha reconhecendo que Ele é o Senhor. Venha sabendo que sua graça não é barata, menos custou sangue. Para quem já é crente, ouça este chamado como se fosse também para você. A mensagem do inferno deve purificar a igreja, deve restaurar nossa reverência, deve nos tornar mais santos, mais humildes, mais evangelistas, mais gratos, deve nos tirar da tibieza e nos fazer refletir sobre o que estamos fazendo com o tempo, os recursos, as palavras e os relacionamentos que têm significado eterno. Ore pelos perdidos. Pregue o Evangelho. Pare de viver distraído. Pare de brincar com pecados que Cristo morreu para destruir. Pare de adiar a obediência. Pare de tratar a vida como se fosse longa e segura. Seja fiel. Seja santo. Seja corajoso. Seja compassivo. O dia em que você morrerá está chegando. Não haverá mais convites, mais sermões, mais oportunidades de dizer: Senhor, perdoa-me. O mesmo Jesus que falou do inferno é o Jesus que disse: não se turbe o vosso coração. O mesmo Jesus que advertiu sobre o julgamento é aquele que perdoou o ladrão na cruz. O mesmo Jesus que virá como juiz hoje se oferece como Salvador. Não há contradição. Há misericórdia antes do julgamento. E hoje ainda é antes. O inferno é real, mas Cristo salva. O julgamento está chegando, mas a cruz está aberta. A condenação é terrível, mas a graça de Deus é gloriosa para todos os que creem. Hoje é o dia da salvação. Não endureça o seu coração. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24.